aí, galera, para o pessoal aí que está assistindo aí a gente, estamos ao vivo e vamos pautar aí hoje no nosso canal aí sobre a autoestima do homem negro, né? Acredito que seja assim um tema bastante pertinente e temos aqui hoje no canal Zion o Nego Brasa, entendeu? Cara, vamos falar um pouquinho aí sobre você aí, né? Ah, você está bastante envolvido com a cultura negra e tudo mais, né, cara? Produz música, fala um pouquinho sobre isso daí. Bom, primeiramente, uma ótima tarde a vocês, Zion. É um prazer muito grande, né, estar participando da sua live, estar participando do seu canal. Como já falei para você outras vezes, admiro muito, né, a pessoa que você é, o seu canal, o seu trabalho, é muito incrível. É um trabalho assim que muitas pessoas têm medo de pautar por conta que, assim, nós sabemos que pautas envolvendo questões raciais é muito é muito limitado no nosso país, né? Da miscigenação, por conta de questões políticas e tudo mais, nós sabemos que temos um acesso muito limitado a isso. E sou muito grato aí por estar fazendo parte do seu canal, né? Da sua live, mais uma vez. E falando um pouco sobre mim, cara. Eu comecei a ingressar na música, isso por volta de 2016. Comecei a compor, né? Comecei a me inspirar primeiramente em artistas americanos, né? Assim como você escuta bastante, eu também escuto bastante, como Michael Jackson, Pô, esse artistas daí é bom, hein, cara? Michael Jackson, ele é o rei da música, digamos assim, né? De forma É mundial. o Ele é rei do pop, né, cara? da música, cara. O Michael Jackson é inspiração para tudo. Para todos os estilos de música, o Michael Jackson é inspiração, não é verdade? No mundo todo, o cara é Hum. inspiração. Então, assim, desde criança tinha uma inspiração muito grande com ele, Michael Jackson. E a partir da adolescência comecei a me apresentar mais no hip hop, né? No hip hop, na cultura negra americana. E na parte brasileira, o Racionais MCs, né? Que você deve conhecer também, é um grupo famosíssimo, né? Sim, Racionais MC, é bem conhecido Ele é Enfim, né, cara, para toda pessoa aí que, como é que se diz ali, viveu ali pela sim, década de 2000, era adolescente, conhecia bastante Racionais MC, cara. sim, exatamente. Então, por volta disso, eu comecei a fazer composições, né? Comecei a me inspirar neles também, me espelhar, sabe? E eu falei, caramba, eu quero trazer isso também, porque eu sinto um certo vazio em mim que eu quero expor o que já aconteceu comigo, de alguma forma. Eu quero poder trazer isso para outras pessoas, né? E tentar crescer na música também, entendeu? Eu já cheguei a tocar alguns instrumentos, né? Como contrabaixo, toco pandeiro, toco triângulo, né? Músicas de forró. Então, assim, tenho um certo, né? Espera Conhecimento. aí um pouquinho. Aqui estão falando, eu disse oi. E aí, galera, beleza? Disse oi, boa tarde. E aí, Opa, como estão aí, gente? boa tarde a A todos live. aí. Aí está ocorrendo a live. Tá aparecendo para você aí também, ó? Opa, tá aparecendo Brasa, sim. É tá, Aguinaldo tá Pereira, né? aparecendo. Não Aguinaldo Alves esquece aí de Pereira. dar oi aí pro pessoal aí. Uma ótima tarde a vocês todos aí. Sejam muito bem-vindos à nossa live aí, viu, gente? Daí, continuando. Entendeu? Então, assim, eu acabei me espelhando, né, como eu falei, e tô aí no hip hop, faço composições, né? Penso futuramente poder ingressar para outras áreas musicais, até mesmo pro samba, né, e continuar. Sempre tentar evoluir, sabe? Nunca parar. É isso aí. E bem, né, cara, o foco, você falou um pouco, né, da sua trajetória e como, tipo assim, a música black, né, influenciou você e tudo mais. Galera, e você sabe que assim como eu, né, você assim como eu, negro, entendeu? Crescemos em uma sociedade assim que, embora se tem no mundo do Brasil, Sim, falam muito que o Brasil não é racista, né? sim, Racista é os Estados Unidos e a Europa. E a prova de que o Brasil não é racista é o fato, tipo assim, de ter bastante mestiço e tudo mais. Como você sim. enxerga? Falamos muito, damos muita pauta
a mulher negra, né? Sim. Não, não, tipo assim, que eu quero desvalorizar, né, a posição da mulher negra e tudo mais. Compreendo. Mas como você vê a autoestima do homem negro no Brasil, cara? Cara, sinceramente, sendo sincero, quando eu sou uma pessoa muito observadora, sempre fui uma pessoa muito observadora, né, em relação a tudo. Aqui, Eh, ó, boa tarde, respeitada. E Opa, aí, boa tarde, galera, tudo bem? uma ótima tarde a todos. Continuando, Grata. Sejam bem-vindos aí à live, né? Retomando, e como eu falei para você, né, eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Isso decorrente a muitas coisas que aconteceram, né, situações, a gente aprende a ser mais observador, a ser uma pessoa mais, né, cismada com as coisas também. Então, assim, eu penso que a questão do homem negro no Brasil é muito limitada, a questão da autoestima, né? Isso por questões culturais já, né? Isso já vem da época desde a questão da escravidão, né? Após a abolição e tudo mais. Nós não tínhamos muitas referências, né? Isso desde antigamente. Se a gente for olhar na questão música, na questão da televisão, né? Questão de programas, a gente nunca teve muita referência na questão de pessoas negras no geral, né? E o homem negro, ele sempre teve um acesso, como eu posso dizer, mais limitado nas coisas, né? Assim como a mulher negra também, né? Só que o homem Sim, negro, uma sim. questão, o homem negro, eu acho que tem uma questão um pouquinho mais difícil, porque é a questão da marginalização, entendeu? Nós somos, né, muito marginalizados. Isso já é algo cultural, Sim, né? no sentido que a própria civilização ocidental, ela Sim, preza muito pelo aquele conceito de homem sim. europeu, Homem entendeu? europeu, exatamente. Como que eu posso falar? Até no conceito de estética, eu já vi Uhum. muitos canais aí de influenciadores, cara, coach, entendeu? Dizendo assim que mulheres elas sentem atraídas por homens que possuem uma mandíbula Hum. mais marcada, cara, sendo É, que isso daí é uma característica típica do exatamente. branco, do fenótipo do branco. Agora, você imagina você ter que, como é que se diz, engolir isso goela abaixo, né? Uma sociedade, tipo assim, impondo, né? Exportando a você uma característica física né, de homens brancos, né? E existem ainda mais, né, no conceito assim do processo da história do Exatamente. Brasil, né? Uhum. Sendo que no tempo do Brasil colônia, o homem branco ele era livre para Ele era possuir famílias, não é exatamente. verdade? O homem Tipo negro assim, ele não. podia ter filho, tudo mais. E na questão do homem negro, não, Já não entendeu? existiam Aquelas homens negros, mulheres ali que estavam ali na senzala, nenhuma delas pertencia a ele. Pertencia ali ao senhor de engenho. Né? Então, o próprio homem negro, assim, né, o caso, influenciou muito na autoestima, na forma como o homem negro se vê a si próprio, né? Como um sim, ser assim, social e capaz de possuir família e tudo mais, entendeu? E a própria questão desse processo aí da colonização refletiu muito na sim, autoestima do homem negro. sim, exatamente, né. É dessa forma que eu penso também, né, que é alguma coisa, eh, normal, né, é uma coisa normal que já aconteceu, né. O Caio mandou mensagem pra gente aí, né, mandou: "Uma ótima tarde, Caio, seja muito bem-vindo à nossa live aí, tá bom? Um abraço muito grande pra você no seu coração, cara". Então, retomando, né, o assunto, e essa questão da marginalização, né, é algo já muito, eh que já vem do contexto já histórico mesmo, né, cara. Já é uma questão que já veio depois da escravidão, já teve marginalização, né, por conta que, assim, nós não tivemos acesso a terras, né, fomos jogados à própria sorte e tudo mais, então isso criou aquela lei da vadiagem, né, que eles criaram. A A lei da pessoa vadiagem. sim, entendeu? Então, é algo muito complicado. Lutando, né, para quebrar esse estigma, né, esse estigma que é presente na nossa sociedade, né, de você entrar num local e você ficar com medo das pessoas achar que você vai roubar,
Você entrar no shopping, você ser perseguido por segurança, sabe? Você ter medo de sair na rua e de não estar bem vestido. Você sentir essa pressão, sabe, psicológica, de achar que todo mundo vai achar que você é isso, que você é aquilo. Tudo isso é uma questão que é imposto pelo racismo estrutural no nosso país, que é muito difícil de quebrar, né? Hum. E tem também a forma como a própria sociedade nos enxerga, né? Sim. Principalmente na questão, eu mencionei outra vez em um dos meus vídeos, a forma como até o sexo feminino enxerga Uhum. nós negros, né? Sempre de forma hipersexualizada, né? Na maioria das vezes é retirado de uma visão de filmes pornográficos, né? Geralmente é tipo sempre aquele Uhum. negão hipersexualizado, com membro É. enorme e tudo mais, né? E às vezes, tipo assim, a própria, isso daí na visão da mulher branca. Na visão da mulher negra, elas nos enxergam assim como algo fora do social, né? Uhum. Uma figura assim estereotipada, muito associada à criminalidade e tudo mais. Eu mesmo já estudei, na época assim, quando eu estudava, entendeu? Via muito comentário de mulheres negras, né? Dizer assim que não casaria com um homem negro, né? Homem Sim. negro, pelo fato, tipo assim, de não corresponder àquele padrão normativo da sociedade, né? Sim. Está associado muito com estereótipos negativos e tudo mais, né? E acredito que muito essa questão do estereótipo negativo, ele se aumenta mais por questão de programas, né. Falta de representatividade, e quando tem representatividade de forma negativa, né, mostrando favela, né, mostrando criminalidade e tudo mais. Isso que o senhor passou é uma questão muito real, né. Infelizmente, acho que a televisão ela aumenta esse estereótipo, né. Um exemplo que eu posso dar para você é sobre aquele Os Trapalhões, né, que tinha o Mussum. Assim, Trapalhões, que tinha Mussum, né? Um era o bebum, negão bebum, né, que só queria saber de festa e coisas assim. Tinha aquele estereótipo negativo em relação a ele, né, que passavam, né, e que as pessoas, querendo ou não, acabam associando um homem negro a essa figura, entendeu? E é um processo, né, que vai criando que é difícil de quebrar, entende? Bastante difícil, entendeu? E ao contrário, tipo assim, se você for ver o homem negro, branco, né? Ele Uhum. não sofre com esse tipo de estereótipo, né? Ele Mas já ele já se enxerga a si próprio, né? Dentro da sociedade como um padrão normativo, né? Um exemplo a ser seguido, né? Também na questão de, como é que se diz, quando fala-se de futuro profissional, geralmente nas escolas se enxerga o homem branco como aquele que vai ser o engenheiro, vai ser o médico, etc. e tal, entendeu? já com E enquanto o que o homem homem negro negro ele acaba se tornando é, algo mais vai ser exatamente, vai ser tipo assim, pedreiro, vai ser lixeiro, coisa do tipo assim, um serviço mais baixo, sabe? gari. Não que não se não desvalorizando, né, esses serviços, mas você Sim, sabe que é um serviço como qualquer um outro, é um entendeu? serviço que outro, exatamente. Mas não vai ser aquele serviço, digamos que elite, sabe? Engenharia, médico, né. Isso. Infelizmente é um acesso que, assim, atualmente temos um ou outro aí que consegue se destacar, mas ainda são muito poucos, né. Ainda precisamos de mais pessoas negras, né, chegando nesse patamar, nesse padrão. E para a gente conseguir isso, é através da política também, né, os políticos abrindo oportunidades, né, para as pessoas de baixa renda e tudo mais. Tem a questão da política também, que eu acho bastante importante. Mas também queria ressaltar a questão também da autoconsciência dos Hum, negros, entendeu? A forma como a gente educamos nossos filhos. Isso daí também tem ah, um efeito na sociedade, entendeu? Muitas vezes a própria, tipo assim, o negro ele é criado em uma família totalmente desestruturada, uhum. entendeu? Sim. Ah, o que existe assim
de muito assim é tipo assim, como que eu posso falar? Famílias só de mães, né? Só uma mulher que tem que criar, né? As crianças e tudo mais. E a referência paterna que a criança tem não é tão boa, não é? Às vezes nem sequer é bacana, entendeu? Ou até mesmo o pai ausente, né? Sim. Então, além de políticas públicas, acredito assim que a questão também a forma também como educamos, né, Uhum. as nossas crianças. Isso daí reflete Exatamente. bastante, entendeu? Como Reflete. enxergamos a si próprio e tudo mais. Eu mesmo nasci em um ambiente em que a educação, né, no caso assim, né, no meu caso eu tive essa oportunidade de ser criado por uma mãe e por um pai, Sim. entendeu? Então dava muita assim, vazão em relação à leitura, estudos de filosofia e tudo mais. Acredito que um ambiente assim também é bom, entendeu? Para Sim. fazer, como é que se diz? Um cidadão melhor, entendeu? Um Sim. negro com mais, cara, com mais conhecimento dos seus deveres e direitos, entendeu? Sim, com toda certeza. É, uma boa tarde aí para todo mundo que estão assistindo nossa live. Sejam muito bem-vindos aí, viu? É aqui, ó. Outra aqui disse aqui, o homem negro é desvalorizado e não muito bem representado até hoje. É. E aí, Nego Brasa, o que, que você acha disso aí? Então, o homem negro sempre foi desvalorizado, desde o tempo que ele saiu da África a forças, até os tempos que nós estamos aqui hoje, né? Nós não somos valorizados como deveríamos ser, né? Infelizmente, isso é algo muito estrutural, né? Acredito que, como eu falei para você, é algo que, assim, para a gente poder quebrar isso vai ser muitos anos, muita luta, muita persistência, muita garra, porque não é fácil, né? Não adianta só eu e você querer mudar o nosso país, deixar um país de forma igualitária, da melhor forma possível, né? Se o outro fulano, ciclano não quer, né? Então, assim, é algo muito enraizado no nosso país. É muito difícil. Sim, é enraizado, desde assim de tempos assim imemoriais, entendeu? Porque a violência não é só física, né? Ela Sim. também é uma violência simbólica, né? A Uhum, forma como exatamente. nós somos vistos é de forma simbólica também, né? Está enraizado na cultura do país e tudo Sim, mais, com certeza. entendeu? É muito difícil, mas eu ainda tenho esperança que nosso país será muito melhor ainda, né? Vai ser muito melhor. Nós vamos poder viver da melhor forma possível, mais livre possível, né? E buscar uma igualdade. Uhum. E de que forma você enxerga, Nego Brasa, a música que você produz como uma forma de transformação social? De forma de transformação social, olha, eu penso da seguinte forma. Eu vou falar a verdade pra você. A música, todas as composições que eu faço, cara, são de alma, sabe? Eu só vou lá e faço. O que tá sentindo no meu coração, eu vou lá, solto, faço acontecer tudo aquilo e quando eu vou ver tá feito, entende? As composições. Mas no fundo nós sabemos, né, que tudo que a gente escreve, tudo que nós fazemos é o que está guardado no nosso coração, tudo que está acumulado, né? Digamos assim. Então, assim, eu já tenho composições falando sobre críticas sociais, como Jovem Crioulo. Eu fiz uma música que fala Fora do Padrão, e temos uma música também que eu fiz que fala sobre as pessoas excluídas, né? Moradores de rua. E todos têm essa questão, digamos assim, racial, né? Envolvendo a população negra, marginalizada e tudo mais, entendeu? Então, essas composições, né, que eu faço é mais nesse sentido, né? De poder trazer, né, abrir mais a mente das pessoas, entendeu?
Hum, na questão que você mencionou aí sobre aqui, ó, salve pessoal, boa tarde, boa tarde. E Opa, aí, galera, beleza? uma ótima Né? tarde para Aí vocês. você mencionou uma questão, cara, que eu observo isso daí desde quando eu era criança, entendeu? A maioria da população, dos De rua, moradores de rua, sim. né, são Uhum. negros, sim, São entendeu? negros? São Sim. negros, sim, entendeu? E eu tenho, eu cheguei a cursar, ah, tipo assim, um bom período, Uhum. enfermagem. E na enfermagem você tem assim conhecimento sobre biologia, sobre como é que se diz, psicologia e tudo mais. E dependendo da forma como você cresce, né, no ambiente completamente hostil a você, né? Ali estou falando da sociedade como um todo, isso pode, como é que se diz, influenciar na forma como até os negros, né, Uhum. ah, veem, como é que se diz, a droga como uma forma de amortecer, né, o sofrimento que Sim, eles recebem da sociedade. Isso explicaria o fato, assim, de boa parte, né, ah, dos moradores de rua serem negros, né? E também, vale salientar, boa parte também são homens. Porque exatamente. São, dentro também da nossa sociedade, devemos ressaltar que, além da discriminação racial, existe também uma certa discriminação, um certo peso que o homem carrega, né? Porque você é homem, você tem que ser provedor, você tem que, já com seus 30 anos de idade, você tem que receber bem, ter um carro, um bom carro e tudo mais, entendeu? Então, acredito que toda essa pressão, entendeu? Ah, acaba recaindo sobre, como é que se diz, o homem negro, né? E isso sim. explicaria o fato Essa de boa questão, parte dos moradores de rua serem negros. sim, e essa questão é tipo assim, isso que você falou da questão da pessoa conquistar as coisas até os 30 anos, né? Ter esse padrão, né? Eu tenho que conquistar. Isso já é do homem, tipo, sobre todo, né? Sobre todos os homens, né? Mas a gente sabe que sobre o homem negro é um peso maior, por conta da desigualdade social e tudo mais. E o senhor falou da questão também, né? Da família, questão familiar. Às vezes a pessoa não tem uma família muito estruturada e tudo mais. E muitas vezes esse homem ele fica vulnerável a isso, né? A bebidas, drogas e tudo mais. E a pessoa, quando vai ver, já está, infelizmente, no buraco, né? Morando na rua, é, sem mais nenhum acesso, e já era, né? Aí é difícil a gente conseguir salvar essa pessoa. Muito difícil. Aqui tem uma pergunta aqui, só que eu não. É a última, você consegue ler? Eu estou sem óculos aqui, ó. Negro da Brasa. É, nosso amigo conhece a Red. O que ele acha? A Red. Eu acho que Acho é que é Red Red Pill. Pill, Red isso. Pill. E aí, cara, o que você acha sobre isso daí? Red Pill. A Red Pill é um movimento, né? Um movimento feito para homens sobre essa questão. É, eu, esse assunto, cara, muito, né? Mas eu conheço um pouco. Já assisti o vídeo do Bruno Giglio, alguma coisa assim, né? Ele fala um pouco Uhum. sobre a Red Pill, essas coisas, né? Que o homem ele precisa ter mais autoestima, ter um autocuidado maior consigo mesmo, né? Que muitas vezes nós homens, quando aconteceu de separar da mulher, saiu, algo assim, o homem acaba se afundando, né? Infelizmente, acaba tendo um certo retrocesso. E a Red Pill é um movimento que ajuda o homem a se valorizar mais, a estudar e atrás de seus objetivos, buscar o seu próprio alto valor, né? Que ele tem escondido ali, que ele acha que não tem, mas depois ele acaba encontrando, né? E é um movimento que eu acho muito bacana, eu acho muito interessante, de verdade, entendeu? Faz a gente abrir mais nossa mente e tal, e buscar sempre, né, nos desenvolver da melhor forma possível. Né? Conquistar nosso carro, buscar uma questão financeira melhor e tudo mais, entendeu? Eu acho dessa forma.
Eu acho que pessoal, acho que a live travou aqui, hein? Nosso amigo acabou travando aqui, não sei o que aconteceu. Eu acho que ele, talvez a internet dele tenha caído aí. Aí vamos aguardar para ver, né? O que que. É. Boa tarde, Juri. Jori, né? Escrito. Eu acho que ele. Eu acredito que a internet dele deve ter caído. Alguma coisa assim. Eu não sei se eu desligo a live e depois a gente volta novamente. Não sei o que que faz. Vou ver se ele volta aí um pouquinho. É, eu vou fazer isso mesmo, amigo. Vou desligar aqui e já vamos retornar, tá bom? Já voltamos aí. Ótima tarde, meu amigo.